Vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos lá? Vamos começar? Bom, essas apostilas, pessoal, na verdade, não são minhas, são inclusive do professor César, tá? Às vezes a gente pega e compartilha material que eu tenho, ou enfim, ele tem. E essas daqui, como o dele estava mais elaborado do que a minha, inclusive, eu peguei dele com consentimentos dele. Então, se tiver a mesma coisa, é sinal que é dele mesmo. Não roubei, não, tá? Eu pedi para ele. Mas vamos lá. Bom, aqui a gente vai desenvolver com o Dev C++, justamente porque já está instalado aí, tá? Mas compilador C, pessoal, tem vários. A Microsoft, inclusive, tá? Tem o que? O próprio Visual Studio, a linguagem C++ dela, correto? Os produtos da Microsoft, o SQL Server, tá? O SharePoint, o Office, são feitos o quê? São feitos em linguagem C. Tá? Então, os produtos realmente, né, o core do produto é feito em linguagem C. E depois, obviamente, não é tudo feito em C, é tudo feito depois em .NET. A Microsoft incorporou muito o .NET nos produtos dela. Né? Então, o Office, uma boa parte dela é feito em C#. Tá? O SQL Server, muita parte dele é feito em C#. Correto? Então, não tem muito jeito. O Windows, aí não tem muito jeito mesmo. O Windows, a maioria do código, hoje não. Hoje uma boa parte já está feita em C, C++ e C# também. Uma boa parte é feita ainda em... já está, na verdade, portado, tá? Mas a Microsoft utiliza o C++ e o C justamente para quê? Para ela fazer os produtos dela. Então, ainda é uma linguagem bem robusta, tá? Bom, aqui... como a gente já tem instalado, a gente não vai ver, obviamente, a instalação, mas na casa de vocês, baixem, certo? O Blushed Dev C++ com esse cara aqui, ó, o MingWGCC. Esse cara aqui é o compilador, tá? Por quê? Porque pode ser que você não baixe, só baixa a IDE e na hora de você compilar o programa ele não vai conseguir, justamente porque não tem essa biblioteca. Esse cara, então, é essencial. Vocês precisam baixar ele, já com ele, para poder fazer as compilações em linguagem C. Correto? Cara do Blushed C++ é esse cara aí mesmo. Sim. Já vou pegar e já vou deixar depois para vocês, sim. Tá? Lógico, hoje ela deve estar na versão 5 ponto alguma coisa, mas não mudou muita coisa nesses últimos 10 anos aí. Correto? Esse cara aqui, parece que é ironia do destino, tá? Mas a ferramenta do Dev C++, ela não é feita em C e C++, tá? Não, é feita em Delphi. E a gente vai ver depois. Para se criar um novo arquivo, tranquilo, a gente não está criando ainda um projetão, né? Que contém vários arquivos, mas é arquivo novo, arquivo fonte já era. A gente só tem que prestar atenção na hora de salvar, na verdade. Por quê? Porque as nossas extensões têm que ser .c e não .cpp. Vocês lembram dessa diferença? CPP, a extensão, é C++, C++. C é C puro mesmo. Tá? Então, tem essa diferençazinha. Oi? Você lembra que se a gente estava com o .c, não precisava de a biblioteca dlib. stdio. Aham. Esse código aqui, se a gente escrever dessa forma, ele vai rodar? Vai rodar. A gente declarou biblioteca nele, em alguma? Então é true, é verdadeiro. O que tem nessa biblioteca stdio? É porque você está rodando dentro do
ponto C, para você conseguir importar um programa. Ah, tá. Então, é porque a gente está rodando dentro do deve ser. Por causa disso. O deve ser faz esse papel para a gente. Nem todos os outros compiladores vão fazer isso. Qual é a melhor boa prática? Você importar. Você vai lá e coloca o include. Se eu pegar um outro, o CodeBlocks, por exemplo, o CodeBlocks faz, mas para Linux nem tudo ele coloca automático. No Linux é pior ainda, tá? O Windows, beleza, ele faz muita coisa por você, mas no Linux não. Beleza, o seu código você não consegue portar de uma plataforma para outra. Então, ele faz, mas boa prática. Coloque para o seu código ficar o quê? Portável. Correto? Legal. Lembram-se desse cara aqui, rapidamente, int main, abre e fecha chaves. Esse cara aqui é a minha função principal, não é? Sem esse cara, o meu programa C, na verdade, não consegue o quê? Inicializar. Eu posso ter várias funções dentro do meu programa. Sem o main, eu não consigo inicializar. Eu posso ter mais de uma função main? Não, é um main só, é um principal só. Senão o compilador ele não sabe aonde você quer iniciar o seu programa. Tá? A gente viu até o semestre passado para que servia o int aqui, ó. Alguém lembra? Não? Tudo bem. Depois de umas férias longas a gente esquece, né? Mas a gente vai ter que lembrar. O int é justamente para dizer que a sua função retorna um tipo inteiro. Lembram-se disso? Isso é uma função. Return 0. Que tipo é o meu dado 0? Inteiro. Beleza. Então tem compatibilidade. O int com o 0, que está dentro do return lá. Beleza aí, pessoal? Lembrem-se que no C a gente tem o quê? O tal do ponto e vírgula. Esse cara aqui vai rodar? Não tem o ponto e vírgula ali, ó. Ele vai reclamar. Correto? Então, aqui, ó, teria que ter o ponto e vírgula aqui, ó. Lembram-se desse ponto e vírgula? Ele é o terminador de comando na linguagem C. Em Python não tem nada disso, mas beleza. Vamos lá. Salvar tranquilamente, vocês vão escolher o quê? Aqui, ó, no final, como arquivo .c. Só isso. Tá? E aí vocês já vão ter um arquivo salvo aí. Existe essa parte aí de a gente colocar um system pause. Esse system pause, pessoal, ele é do Windows, tá? Ele não é da linguagem C. System é uma chamada de sistema. Pause é um comando da Microsoft, do Windows. Se eu vim aqui, ó, e der um cmd, um comando onde ele roda, e der um pause aqui, ó, press N key to continue. Vocês não vê essa frase aí lá dentro do programa? Vocês não chegam a ver essa frase quando vocês colocam pause? Sim. É uma pergunta. Vamos fazer esse programa aqui, ó, para gente tirar a dúvida. Deve ser, todo mundo. Abra o deve ser aí, por favor. Vamos fazer esse programa novo. Tem como fazer debug, mas sem configurar o deve ser para fazer debug. Não é? É fácil configurar, é quatro parâmetros que você tem que alterar. A gente vai fazer já isso aí. O C tem. Dá pra fazer em console, cara, mas aí é judiar, né? Mas tudo bem, vamos lá, ó. File source, beleza. Minha letra aqui já está configurada para garrafais. Arquivo, eu já vou dar um salvar como aqui, ó, no meu. O meu, eu vou salvar dentro dessa minha pasta aqui, ó, né? Onde está sendo as minhas aulas. Eu vou colocar como prog1.c. prog1.c.
Já tem um Hello World também. Salvo. Beleza, ó. Int main. Abre e fecha parênteses. Deve ser muito bonzinho, né? Se eu tenho um int, que é uma função, eu tenho que ter um return. Isso é o mínimo possível de um programa em C. Eu tenho uma função, não tenho do tipo inteiro? Então eu tenho que ter um retorno do tipo inteiro. Eu poderia ter um return 10 aqui. É inteiro. Não, aí fica aqui, ó. Isso daqui não quer dizer que é uma função? Uma função ela pode ou não passar parâmetro? Aqui ela está passando parâmetro? Não. O void ele é o quê? É o tipo de parâmetro. Você não vai passar nada de parâmetro. É a mesma coisa que isso daqui, ó. Só, o que é o void? Vocês lembram disso ou não? É sem retorno. Sem retorno. Isso daí é por causa do dev. Na verdade, uma função, a main, ela não precisa retornar nada. A main é a que chama as outras funções. O certo é você declarar ela como void. E aqui ter um string de args. Se não me engano é assim. E aí eu acho que tem um asterisco, vírgula, argc e argv, se não me engano. É, teclado, cara. Argumente C, vírgula, argumente. Se não me engano é isso, mas eu não tenho certeza. E aí eu não tenho return aqui, ó. Isso daqui seria a função mais genuína. Deixa eu tentar achar aqui na net, quer ver? É isso daqui, ó. Int argc char argv. Esse cara é o cara que não vai dar problema para você em qualquer compilador que você coloque. Beleza, só que vocês não entendem ainda isso, né? Não, tem sentido, mas ainda para vocês não. Isso daqui não é parâmetro, pessoal. Parâmetro inteiro. Se você quiser passar um parâmetro inteiro para o seu main, você pode. Isso daqui é o que, ó? Só isso daqui. É um vetor. Se você quiser passar um vetor com parâmetro para a sua função, você pode. O main, pessoal, ele não é o primeiro cara a ser chamado? Beleza. Esse cara aqui, ó, é uma função.
como qualquer outra que vocês declaram. Só que é uma função o quê? Principal. O main é uma função já declarada, reconhecida pelo compilador. Ele pode ou não, uma função ela pode ou não ter parâmetros, correto? Poderia fazer isso daqui, ó. Beleza, pode ou não ter. O padrão, esse cara aqui. Qual é o motivo, né? Beleza, eu posso passar algum valor do tipo inteiro nesse parâmetro, eu posso passar algum valor do tipo vetor nesse outro parâmetro. Não, passagem de parâmetro. Retorno não. Retorno é return. Quem é que vai chamar uma função? Boa pergunta. Quem é que vai chamar a função main com parâmetro? Depende do que eu quero fazer. Se eu quiser passar um arquivo como parâmetro para a linguagem C, poderia. Se eu quiser passar um número inicial como parâmetro, eu poderia. Eu já tenho como parâmetro, não tenho? Arg print f. Oi. Você executa o programa, já executa de cara, já o main? Já executa de cara o main. Passaria para Como você passaria para... Outra pergunta genial. Se já executa na hora, como você passa um parâmetro para esse cara aí? Tem um tal de CMD aqui, ó. Ó, isso daqui não é uma função? Isso daqui não é um comando, ó, dir? Vocês conhecem DOS ou não? Mais ou menos. Dir é para ele fazer o quê? Listar pastas e arquivos e diretórios. Só que o dir é só ele, puro. Dir espaço barra P. Cadê o barra aqui no meu teclado? Barra do meu teclado é aqui. O que é esse cara aqui, o barra P? É um parâmetro. Dir é o meu comando. Barra P é o meu parâmetro do meu comando. O que eu faço? É que aqui, vamos ver, um diretório que tem muitos arquivos. CD Windows, né? Ah, beleza, ó, já tem bastante. Dir barra P. O que faz o barra P? Ele dá um pause ali, ó. Vocês estão vendo que a tela não foi tudo de uma vez? Ele deu o quê? Ele deu um pause. O barra P é um parâmetro. Ué, é um comando que você está dando com um parâmetro. Onde você vai passar esse parâmetro no main? Aqui, ó, na linha de comando. Opa, é aí mesmo. Ó, mas o dir barra P não é só barra P. Barra W. Faz tempo que eu não dou esses comandos, hein? O que faz o barra W? O barra W, em vez de fazer todas as linhas, linha por linha, de listar o meu diretório e arquivo, ele coloca agora colunado. Vocês não estão vendo que agora ali estão com 3 colunas? Então ele colocou. Mas ainda eu consigo colocar um barra W e um barra P, ó. Além de colocar em colunas, ele está pausando. Tudo isso daqui é o que, pessoal? Parâmetro. Vocês concordam? É parâmetro. Agora, isso daqui, ó, barra W, barra P, tá? Não é um inteiro. Ele é o quê? Um vetor. Que é o tal de string de argc lá que a gente tem. Posso passar um vetor como parâmetro da minha função. E ela faz alguma coisa se encontrar determinada coisa. Se encontrar determinado conjunto de caractere. Agora, tem um monte de coisa. Dir barra interrogação, se não me engano, é o que eu tenho do comando dir. Ó. Interrogação. Oi. É possível um script C chamar outro? Sim, é possível. Dentro do próprio Código C chamar outro código C, tá? Ó, o que faz o meu dir barra interrogação? Ele mostra um help do dir. Do comando dir. É outro parâmetro. Onde você utilizaria isso? O meu programa prog01, por exemplo, que é o nome do meu programa em C, espaço 10. Olha o parâmetro aqui, ó, onde eu estou passando ele.
Ele não é inteiro? Então ele vai lá e faz o quê? Trata esse inteiro. Mas obrigatoriamente tem que usar por CMD. Oi? Em linguagem C, você vai ter que utilizar por CMD. Isso daí não tem muito jeito. Dentro do dev C tem como você pegar e passar o parâmetro lá dentro da linguagem, mas aí vai ser fixo, né? Sempre vai ser aquele parâmetro até você trocar. Mas dá. Vocês entenderam agora o porquê daquele argc e argv lá? Você pode passar parâmetro. Função, mais uma vez, conceito com função. Agora, vamos lá então, ó. Printf, %d, vírgula. Bom, isso daqui é o que? Do tipo inteiro, não é? Eu quero exibir o argc. Simplesmente ele está pegando a função e está fazendo o quê? Pegando o parâmetro e mostrando, não é isso? Só, mais nada. Vou salvar esse cara aqui e vamos tentar compilar. Compilou, ó. Incompatível declaration build. Faltou a tipo inteiro aqui, ó. Porcento, né? Não. E-comercial é para você. E-comercial é para você fazer a leitura. O que ele está falando aqui? Isso daqui na verdade é um warning. Um warning, na verdade, ele compilou. Agora, por que ele está dando incompatível? Ah, mas está certo, cara. O printf ele é para ser. Oi? Então, o i também é inteiro, mas é para dar a mesma coisa. %d ou i é a mesma. Ó, o mesmo warning. Esse cara aqui. Pode ser. Não, se é para ser ponto .c. Não era para ser, não. Include. Vamos lá. Ah lá, pessoal. O include já era. Sem warning. Olha que beleza. Ó, boa prática. Mas ele compilou. O warning não é um erro, é um aviso. Correto? Ele compilou. Esse que é o problema. Mas enfim, eu particularmente ponho. Agora, ó, eu vou entrar nesse diretório meu aqui louco, ó. Dentro de tudo isso daqui que está o meu programa, correto? Então, cmd aqui, ó. cd espaço esse cara aqui, d dois pontos. Beleza, estou no meu diretório onde está o meu arquivo. Ó o meu arquivo aqui, ó. Meu prog1.exe. O prog1.exe é o arquivo que o C compilou, não é isso? Prog1 01 espaço 10. É para ele fazer o quê? Imprimir a variável 10. Ixi, imprimiu 2 aqui? Então a chamada dele que eu acho que deve ser errada, né, mano? Pra gente enxergar melhor. Vamos ver isso daqui, ó. Ah, isso daqui já vai estourar o inteiro, não dá. É esse cara aqui mesmo. Muito estranho, hein? %i, esse cara aqui, ele é do tipo inteiro. Ele é um argc. O argc tá com a mesma coisa. Não, esse daqui não vai dar, por quê? Porque aqui eu tenho que ter um parâmetro, né? Não. Aqui deu 1, pior ainda, né? Por que 1 agora? Ah, aqui é o seguinte, aqui o seu parâmetro ele não está sendo inicializado. Então aqui tem alguma explicação. Ele está pegando qualquer sujeira de memória e está botando aqui dentro. Então, mas lá você está passando o parâmetro, cara. Não, deveria sim. Independente de qualquer coisa, ele não está passando, cara. 3, tá 2. Deixa eu colocar aqui, ó, desse jeito aqui para ver se ele vai. Pior que não.
Eu vou trazer a resolução disso daqui, o porquê disso, tá, pessoal? Mas, enfim, vamos lá. Vamos realmente para onde a gente queria chegar, na nossa parte aqui do exercício, ó. Um printf, meu primeiro programa e um system pause. Fechou? Vamos lá. Printf. Meu primeiro programa e o system pause. Beleza? Compilando esse cara aqui, ó, e rodando. Meu primeiro programa, ó, pressione, press NK to continue. Esse cara aqui tá vindo da onde essa frase? System pause, correto? Por quê? Porque lá no CMD, ó, a hora que eu tô rodando, se eu der um pause aqui, o pause é um comando do quê? Do Windows. No caso aqui do prompt de comando, ó. Press NK to continue. Correto? Então, quem está chamando esse cara aqui, ó, é comando do sistema operacional. O C está chamando o quê? Um comando, no caso aí do Windows. Agora, daria para colocar qualquer comando aqui, ó. E se eu desse dir aqui, iria funcionar? Não tem muito sentido, mas funcionaria, ó. Compilar. E agora eu vou dar o quê? Executar, ó. E, peraí, não compilou? Acho que tá aberto. Tá aberto o programa, é isso mesmo. Compilou. Ó o dir aqui, ó. Listou meu diretório. É uma chamada de qualquer função do prompt de comando, então, aquele cara lá. Correto? Qual que é o problema se a gente utilizar esse system aqui? No DOS, no Linux, existe o comando pause? Não. O meu programa ele não fica portável se eu começo a utilizar recursos do sistema operacional. O que eu teria que colocar? Algum comando que fosse o quê? Da biblioteca padrão do C ou que fosse para todos os sistemas operacionais igual. Coisa que é difícil. Correto? Mas tudo bem. A gente só vai programar em Windows mesmo, por enquanto. A intenção, certo? Não é mudar de sistema operacional. O pause, então, para vocês entenderem, é do Windows e não da linguagem C. Beleza aí, pessoal? Sim, aí? Beleza. Bom, aqui ele vai dar um exemplo aqui de debug, só que para fazer o debug, você, na verdade, precisa fazer alguma configuraçãozinha aqui no deve ser, senão ele não faz por padrão. O debug é o que, pessoal? É justamente você já ter um trecho de código um pouquinho maior e você colocar o que? Uma pausa no seu programa. Na hora de você compilar, o compilador ele vai parar naquele ponto, né, que você colocou, um breakpoint que a gente chama, ponto de parada. Tá? E aí você pode ter a chance de ver o que? Linha a linha o seu programa ser executado. Funciona para você pegar o que? Erro lógico do seu programa. Erro de sintaxe, o próprio compilador já vai avisar. Ó, esse cara aqui é do tipo inteiro, você está querendo imprimir direto. Ó, esse cara aqui, você está lendo um número float, mas está declarado uma variável inteira. Isso daí o próprio C, na hora de compilar, vai pegar. Mas quando você tem erro lógico, aí o debug ele ajuda bastante. Para você ver, por exemplo, aonde está caindo um determinado if que você colocou. Correto? A gente vai fazer o debug aqui. Isso daqui vocês vão usar bastante. Tá? Então, basicamente, é esse cara aqui que a gente utilizou. Tá? Beleza. Beleza? Então, esse cara aqui está salvo. Tinha um Olá Mundo lá pra gente, né? Bom, a linguagem C, tá? Em ambiente de desenvolvimento, compiladores e interpretadores, tipos de dados. Esse daqui é o nosso conteúdo programático.
que a gente teria que estar vendo aí em linguagem C. Introdução, ambiente, desenvolvimento, que vai ser o deve ser, compiladores e interpretadores. A linguagem C, pessoal, é uma linguagem compilada. Tá? O que é uma linguagem compilada é aquela linguagem que ela vai ser transformada em linguagem de máquina. No caso do Windows, quem é a linguagem de máquina aqui, ó? É o .exe. O .exe é a linguagem de máquina. Eu consigo ver o que tem dentro do .exe? Type prog01.exe. Será que ele deixa fazer isso? Deixa. Tem isso daí dentro. Vocês entendem alguma coisa? Não, mas a máquina entende. Isso é o código. Na verdade aqui, ó, a única coisa que a gente entende é isso, né? O resto não, ó. O resto não tem como a gente pegar e entender o que ele está fazendo. Quando a gente compila, então, ele gera um exe, no caso do Windows, tá? A qual ele pode ser executado agora em qualquer Windows. Se eu pegar esse mesmo programa, prog01.exe, e colocar no Windows 7, ele vai rodar. No Windows, sei lá, 8, vai rodar. Correto? Agora, esse mesmo cara não roda em Linux. Apesar de ser feito em linguagem C, a linguagem de máquina do Linux é diferente desse cara aqui. É outro entendimento. Então, eu não consigo portabilizar. Coisa que o Java aí conseguiria. Tudo bem até aí? Sim? Beleza. Estrutura de laço, procedimento, função, vetores e registros. Então, isso daí é o conteúdo geral, né? Bom, nesse caso aqui, ó, conjunto de regras sintáticas e semânticas usada para definir um programa de computador. Uma linguagem permite a uma pessoa especifique precisamente sobre quais informações um computador vai atuar, como informações serão armazenadas ou utilizadas e que ações devem ser tomadas sob diversas circunstâncias. Isso daqui é uma das definições de linguagem de programação. Tá? Qualquer linguagem de programação que vocês pegarem, ela vai precisar ter o quê? Um começo e meio fim. Mas antes de se programar na linguagem, vocês já precisam ter feito o quê? Desenvolvido o algoritmo para resolver o problema. Não adianta nada eu saber a linguagem se eu não souber fazer o quê? Justamente o mais importante, resolver o problema. Tá? Bom, ele fala aqui conjunto de regras sintáticas e semânticas. Sintáticas aqui nesse caso. Processo de analisar uma sequência de instruções para determinar sua estrutura gramatical segundo uma determinada regra. No português, a gente não tem regras gramaticais, correto? Numa linguagem de programação também. Então, vamos supor que eu queira declarar uma variável inteira na linguagem C. Int número, correto? Para isso funcionar, tem que estar descrito dessa forma. Int número. E se eu colocar número int, ele vai entender? Não. Essas são as regras o quê? Sintáticas. Síntese. Correto? O compilador ele vai ler aquele texto, vai entender aquele pedaço que você escreveu naquela síntese e ele vai fazer o quê? Declarar a sua variável. Agora, semânticas. Refere-se ao estudo do significado da instrução. De fato, a semântica de um programa é muito mais relacionada à lógica do que à linguagem de programação específica. Bom, para você resolver um problema, você já tem que, na verdade, ter o quê? O algoritmo pensado, certo? Para resolver determinado problema. Aquele conjunto inteiro, certo? De escritas sintáticas, elas precisam fazer sentido. Correto? E aí, em si, o conjunto disso tudo é a linguagem semântica. Tá? A estrutura inteira, na verdade, é a linguagem semântica. Esses dois caras, eles têm que estar o quê? Eles têm que estar de acordo, né? Para poder a linguagem de programação conseguir fazer o quê? Uma leitura disso e transformar o seu código humano em código de máquina. Tá?
Bom, quem desenvolveu a linguagem C foi esses dois caras aqui, o Ken Thompson e o Dennis Rich. Tá? Por quê? O que levou eles a desenvolverem? Eles trabalhavam com o sistema operacional Unix. Alguém já trabalhou com Unix? Não. Alguém já trabalhou com Linux? Muito parecido. Parecido, mas não é igual. O Unix, pessoal, ele é desenvolvido para trabalhar o quê? Com mainframe, tá? Então você vai ter lá um computador de grande porte, provavelmente vai ter um Unix lá dentro. Provavelmente. E Unix é caro, tá? Você paga royalty, você paga a licença dele. Tá? Geralmente é um fabricante, ou HP, ou IBM que vai ter lá. Vocês sabem essas competições de supercomputadores, quem são os mais rápidos aí no mundo? Vai ter um Unix lá dentro, tá? Não vai ter Windows, é Unix, tá? Linux, agora alguns. Por quê? Porque o Linux, na verdade, ele está sendo o quê? Adaptado para essa parte de estar trabalhando com supercomputadores. E agora ele já está bem confiável, na verdade. Né? Mas a maioria, uma boa parte pelo menos, é Unix. Bom, esses caras então que começaram a desenvolver. Por quê? Porque eles achavam difícil trabalhar com Unix naquela época. Já naquela época, em torno de 1960 mais ou menos. E 70, né? Ó. Final da década de 60. Tá? Bom, a conversão ou a tradução de um algoritmo escrito em uma determinada linguagem de programação para a linguagem de máquina pode ser feita de duas maneiras, compilação ou interpretação. Tá? Isso dependerá da linguagem. No caso da linguagem C, ela é compilada. Por isso que depois, na hora que a gente vai lá e executa o nosso comando, ela é rápida. Tá? E a interpretação. A interpretação é no caso do Python. O Python ele não gera um arquivo exe para você. O próprio arquivo ele já vai ser o quê? Ele já vai ser executado, tá? Em memória. Ele vai ser interpretado, na verdade, né? Então, isso tem vantagem e desvantagem. A principal desvantagem, que eu pelo menos não acho tanto, velocidade. Para ele executar um programa interpretado, o computador demora mais. Tá? Bom, linguagens compiladas dependem de um programa ou um compilador que leia o algoritmo escrito e converta em um formato pronto para ser executado. Quem está fazendo esse papel aqui para a gente é o quê? É o DevC. É ele que está fazendo o papel de compilar o seu programa. Tá? Este processo gera um arquivo que poderá ser executado sempre que necessário. No caso, é o nosso exe, que ele acabou de gerar lá. Tudo bem? Programas compilados são mais rápidos, mas não são multiplataforma. É isso que a gente comentou. Esse arquivo prog01.exe, que a gente acabou de gerar aqui no Windows, eu não consigo rodar ele no Mac. Eu não consigo rodar ele em Linux. É só no Windows mesmo. Tá? E dependem de uma alteração, dependem de uma nova compilação para o funcionamento. Bom, eu teria que fazer o quê? Apesar de o meu exe não ser multiplataforma, a linguagem C é. Eu teria que pegar esse fonte aqui, ó, que eu escrevi no DevC, copiar lá para o Unix ou copiar lá para o Linux, compilar ele no Linux para ele poder criar um exe ou um executável lá dentro. Tá? Então eu tenho esse trabalho de pelo menos compilar os meus arquivos na plataforma que eu for estar utilizando. Tudo bem? Sim? Quando vocês têm, por exemplo, o Office ele roda o quê, pessoal? Ele roda no Windows, não é? Beleza, mas não tem uma versão para Android do Office? Que é gratuito. Vocês acham que é o mesmo Office? Não. A Microsoft ela tem que ter um código de Office para o Windows, a Microsoft ela tem que ter um código de Office para o Android e outro para o Mac. Porque tem Office para o Mac também, não tem? São 3 versões de Office de códigos diferentes. Por quê? Porque ele não é multiplataforma. Qual é a vantagem do Java?
Você faz um único e coloca para todas as plataformas rodarem. Tudo bem? Mas é desse jeito que o nosso mundo andou até agora, tá? Bom, linguagem C e Pascal, elas são linguagens compiladas. Linguagens interpretadas dependem de um interpretador. No caso de vocês aí, a gente vai ver o Python, que faz a tradução do seu algoritmo escrito na medida que vai sendo executado. Programas interpretados são lentos. Atenção, o lento, pessoal, é para máquina. Para gente humano, a gente não vai nem perceber essa lentidão, tá? A não ser, obviamente, que tenha realmente um programa que tenha que processar muita coisa. Aí entra na parte de processamento. Aí que você sente, mas para dar um print, cara, não vai nem afetar isso daí. Vocês não vão nem perceber essa lentidão. Para dar lá um scanf lá no Python, né? Não vai ser lento. Isso daí não tem problema. A gente não vai ver, não vai perceber nunca essa lentidão. Mas para a máquina, assim, comparando uma linguagem com a outra, aí tudo bem, tá? E traz agilidade nas alterações por serem flexíveis, não necessitando de uma nova compilação. Por exemplo, PHP, JavaScript e Peer. O PHP, ele é multiplataforma. Se eu quiser estar utilizando ele no Apache do Linux, ele vai rodar. No Apache do Windows, ele vai rodar. Tá? O Peer e o JavaScript é a mesma coisa. E o Python também, né? Então, nessa parte eu tenho vantagem. Eu faço um único código fonte e em qualquer plataforma ele é interpretado. Eu não preciso ficar mantendo 3 fontes diferentes. Não tem o mesmo desempenho. A compilada é mais rápida. Sempre mais rápida. Tá? Bom, embora haja essa distinção, nem sempre isso é tão claro. Algumas linguagens são compiladas para máquinas virtuais, por exemplo, o Java e o C#. O Java ele se transformou forte por quê, pessoal? Quando a Sun, que era a dona da Java, fez o Java, ela já pensava em, antes de fazer o quê? De executar o Java, deveria se ter uma máquina virtual. Essa máquina virtual nada mais nada menos que são o quê? Um conjunto de bibliotecas. Para poder a linguagem Java utilizar essas bibliotecas. Tá? Só que em vez de a Sun fazer só para Windows, ela fez para Linux, ela fez para FreeBSD, ela fez para Unix, ela fez para Mac, ela fez um monte de máquina virtual. Na hora de executar o seu programa Java, se você tivesse a máquina virtual, você ia lá e rodava, você ia lá e executava. Tá? Pensando nessa parte de você desenvolver uma única vez para um monte de plataforma, um monte de sistema operacional diferente, porra, é uma vantagem muito grande. Tá? Hoje, o Java roda o quê? Na sua televisão. Por quê? Porque tem uma máquina virtual Java lá dentro. Roda no seu celular, Android. Por quê? Porque tem uma máquina virtual Java Android. Tá? Roda no Windows, enfim. Tá? Então, essa foi a sacada do Java. Tá? Para poder ser o quê? Bastante utilizado. Compiladores são programas que traduzem o texto de uma linguagem de programação em um arquivo que contém código de máquina. E link editores juntam diversos arquivos contendo código de máquina para gerar um executável. Atenção, compilar e link editar são 2 processos diferentes. Quando a gente está fazendo o quê? O printf dentro lá da linguagem C, tá? O Windows não entende diretamente o printf. Ele precisa do quê? Ele precisa de uma biblioteca do sistema operacional para poder fazer essa conversão para entender o printf. Quando eu estou dando scanf lá dentro da linguagem C, tá? O Windows em si, ele não entende o que é scanf. Para ele, opa, é um comando, mas o que eu tenho que fazer? Então, existe uma biblioteca do Windows que vai se traduzir como se fosse o quê? O scanf para ele poder entender. Ele começa a fazer o quê? Essa ligação de comando da sua linguagem e comando do sistema operacional. Para poder também ter o quê? Compatibilidade. Tá? Isso daí é o que a gente chama do quê? De link edição.
eu tenho vários conjuntos de bibliotecas que estão fazendo várias coisas para poder suportar o meu programa, o meu código. É aonde está a sua biblioteca, o stdio.h. Exatamente. Correto? Então, é isso daí. Arquivo fonte é o texto puro. O texto puro é isso daqui, não é? Ó, onde a gente está realmente escrevendo, no bloco de notas que seja. É o texto puro. Isso é o que a gente chama de arquivo fonte. Tá? Arquivo objeto. Um arquivo de código de máquina criado pelo compilador utilizando o arquivo fonte. O arquivo objeto, pessoal, o DevC ele não mostra, mas ele cria, tá? É um arquivo .h. É um arquivo .o de object. Tá? O DevC ele vai lá e apaga depois que ele cria, por isso que na verdade a gente não consegue enxergar ele aqui, ó. Eu só consigo enxergar o meu arquivo .c e o meu .exe, mas ele cria um prog01.o. Esse arquivo .o seria esse cara aqui, ó, arquivo objeto. E aí o executável, sim, programa pronto para ser executado, criado pelo link editor, juntando os arquivos criados pelo programador com as bibliotecas da linguagem do SO. Sistema operacional, pessoal, ele tem o quê? As próprias bibliotecas dele. O Windows tem as dele, o Linux tem a dele, o FreeBSD tem as deles, o Mac tem os deles, tá? Então, quando eu dou o printf, o printf, ele é um cara o quê? Basicamente que está apontando para um comando do sistema operacional para dizer, olha, imprima tal coisa para mim. Cada sistema operacional tem o seu, entre aspas, próprio printf, que não vai ser printf lá na linguagem do sistema operacional. Na linguagem do sistema operacional vai ser lá, sei lá, print. Tá? Vai ser o quê? Escreva alguma coisa desse gênero para ele saber que ele tem que fazer. Para que eu... Ah, muito boa pergunta. Se eu já tenho o meu arquivo executável, que é o último arquivo que realmente interessa, por que eu tenho o arquivo em objeto? Ele é um arquivo intermediário, tá? O compilador, ele tem dois passos, a compilação e a link edição. A compilação é para ver o que, pessoal? Para ver se o seu programa está o quê? Escrito pelo menos corretamente. Se você colocar número int, opa, não está certo. Agora, int número, está certo, você declarou uma variável. Tá? Então, o primeiro objeto é só para ele pegar e ver se aquele conjunto de comandos que você acabou de digitar está ou não coerente, vamos dizer assim. Tá? E depois que isso aconteceu, aí sim ele coloca o quê? As bibliotecas do sistema operacional que você está utilizando. Então, são dois processos. Ok? Beleza. Bom, um algoritmo sempre vai ter o quê? Na maioria das vezes, entrada, processamento e saída. Entrada, geralmente, o que o usuário vai lá e coloca, ou ela pode ser pego, por exemplo, também de um dispositivo, ou você vai lá e já coloca algumas variáveis fixas. Processamento, geralmente, algum cálculo a ser feito pela máquina. E a saída é justamente o que? O resultado que você quer que o programa mostre. Correto? Então, todos os programas vão ser basicamente esse fluxo. Tá? Todo algoritmo é resultado na descrição da solução de um problema através de passos. Normalmente, esses passos são três esses passos importantes. Entrada, processamento e saída. A entrada de informações necessárias para resolver um problema informada pelo usuário ou obtida de uma forma do mundo exterior. Hoje, o que a gente tem muito é o quê? A IoT, não é isso? A parte de sensor. Não é mais uma pessoa que vai lá e fica digitando para a máquina pegar. Hoje, o sensor vai lá e começa a captar um monte de informação. Claridade, umidade, velocidade do vento. O sensor consegue captar tudo isso daí. Começa geralmente a colocar o quê? Num arquivo legível, texto, ou XML, ou JSON. Tá?
Mas é um tipo de arquivo que a gente consegue trabalhar depois. Processamento das informações através de cálculos matemáticos e tomada de decisão. Eu posso ter if, eu posso ter case, eu posso ter while dentro desse processamento. É o que a máquina faz de melhor, processar rápido para a gente. Tá? E as saídas são o quê? As transformações. Todo processamento terá somente sentido se mostrarmos isso de alguma forma para o usuário programar. Tá? Bom, para a construção de algoritmo, a grosso modo, utilizamos dois tipos de informações, dados e instruções. No mundo externo, representa informações ao ser humano, que os seres humanos manipulam. Dados, então, data de nascimento, nome de uma pessoa, número de CPF, tá? Cor de um determinado objeto, são todos dados. Instruções, palavras-chave que representam alguma ação para um computador, um conjunto de comandos que um computador deve executar. Print, F, scan, F, if, tá? Abre e fecha chaves, int, void, main, tudo isso daí é comando, while, tá? Então, entra na parte do quê? De instrução. Você manda ele executar determinado comando, você está mandando ele executar determinada instrução. Ok? Tipos de dados, né? Tipos de dados, a gente tem alguns aí na linguagem C. Nas linguagens mais novas, elas derivam mais. Mas os básicos, numérico, dividido entre números reais e inteiros. Números reais, lembrando, é o quê? São números que podem conter casa decimal. 10,25, menos 50,05. Tem o casa decimal, é R$1. Inteiro. Inteiro é que não tem casa decimal. 0, menos 250, mais 580. É inteiro. Lógico, representado por dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Lógico, pessoal, a gente utiliza, mas não tanto quanto inteiro ou caractere. Tá? Dados do tipo caractere, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, também podem ser dados do tipo caractere. Se eles estiverem entre aspas, tá? Então é caractere. Cerquilha, arroba, sustenido, sei lá. Todos os caracteres especiais são o quê? Caracteres. Beleza? Variável. Tudo que é instável ou incerto. Beleza? Então, eu não tenho um determinado valor ainda. Vai ser colocado dentro de uma variável. Oi? Tem como você dar presença pra gente? A gente precisa ir agora. Cara, tem. Mas eu preciso fazer tudo de uma vez agora. Tem um software que a gente estava utilizando aí. Ah, eu sei, é o Tinder. Não sei se é o Tinder, não usei ainda para isso. Eu só estou usando para fazer presença. Acho que foi indireto, sim. Eu não uso para isso, tá? Nomes. Victor. Gabriel, só tem um Victor. Só tem um Victor. Tá, Gabriel e Juliano. Isso. Valeu, senhor. Fechou. Eu também. Nomes. Pedro Demarque. Pedro. Só tem um Pedro? Não. Beleza aí. Vinícius Guedes. Valeu, senhor. Beleza. Pessoal, querem fazer um intervalo? A gente volta. Na verdade, a gente já passou até, né? Intervalo, então. Depois a gente já volta. Hã? Não sou vergonha.